Boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Quanto tempo nós não fazemos um culto online como agora? É um prazer imenso poder entrar no teu lar, conversar com a tua família, conversar com vocês. Que Deus continue te abençoando. A mensagem de hoje, ela tem o título de O Poder da Oração. Jesus é o nosso modelo. Creio eu que ele teve uma visão dos nossos dias. E eu penso que nunca nós necessitamos tanto de oração como na época que nós estamos vivendo. Nesses tempos que nós estamos passando, a oração é fundamental. E é importante nós entendermos que oração é uma arma poderosíssima com a qual nós lutamos. A oração não é força humana. Não pensa que você vai empreender a sua força humana. Não, ao contrário. A oração é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Eu gostaria muito que você pudesse entender isso, que a oração ela tem a capacidade de destruir fortalezas. A oração destrói argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E o texto que nós vamos fundamentar tudo sobre oração hoje, ou uma boa parte das coisas sobre oração, ele está em Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. É Jesus falando. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nesta leitura, porque ela é fundamental para podermos entender a arma poderosa que nós temos, que é a nossa oração. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim o texto: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vou dar uma parada nesse primeiro versículo, porque ele é muito importante. Jesus está dizendo que a oração é um dever nosso. Nós devemos orar. Nós temos obrigação de orar. Nós não podemos negligenciar a oração. Nós não podemos deixar de orar. A negligência em deixar de orar é algo grave para a nossa vida espiritual, porque nós estamos deixando de aproveitar uma arma poderosa para combater fortalezas do inimigo, para destruição do inimigo. Então, quando eu me coloco para orar, eu começo a ver as fortalezas do inimigo serem destruídas, serem desfeitas. Então nós precisamos entender que Jesus diz: este é um dever de orar. Nós devemos orar. E ele diz mais: orar sempre. Então eu devo orar em todo tempo, em todo momento, estar sempre orando. Nós não podemos negociar a oração. A oração é algo que não se negocia, muito pelo contrário. A oração é algo que nós temos que estar sempre praticando, todo dia, toda hora, todo momento, e nunca desfalecer. Eu gosto desse termo desfalecer, porque ele dá o sentido de que você perdeu a noção. Você desfaleceu, você perdeu a noção. Não, eu tenho que orar em todo momento, não desanimar e continuar orando, porque eu
continuando orando, eu estou utilizando a arma poderosíssima, uma das armas mais poderosas para combater as fortalezas do inimigo. Nós temos à nossa disposição uma das armas mais poderosas, a oração. E Jesus continua proclamando esta parábola, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Isso te lembra alguma coisa? Parece que Jesus está falando nos nossos tempos, não? Interessante isso. Havia também naquela cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que interessante. Jesus contou essa parábola para ensinar aos seus discípulos o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca desistir. E ele conta a história de um juiz iníquo que não respeitava Deus nem os homens, mas ele atendeu uma viúva. Por quê? Porque ela estava o importunando, pedindo para que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Então nós entendemos que a oração, a insistência dessa mulher, ela produziu um efeito favorável na vida dela, transformando a atitude do juiz em favor dela. O que nós aprendemos com isso? Que a oração rompe barreiras, que a oração, ela destrói fortalezas, que a oração, ela consegue atingir aquilo que você necessita. E Jesus é o nosso exemplo prático, pois ele orava em todo tempo e não parou por aí. Jesus foi assunto aos céus e continua orando em nosso favor. Isso está lá em Romanos 8,34. Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por mim e ele intercede por você. Jesus está preocupado com a nossa vida e ele está intercedendo junto ao Pai por mim e por você. Jesus tem uma preocupação muito grande com a tua vida. Jesus tem uma preocupação muito grande com o teu bem-estar. Jesus tem uma preocupação muito grande com a tua família. E ele está intercedendo junto ao Pai em nosso favor. E eu vou deixar alguns versículos para você entender como Jesus tem preocupação. E nós devemos usar sempre o poder da oração. A arma poderosíssima que é a oração. Isso é uma recomendação de Jesus a todos os cristãos. Então nós temos que entender isso. Olha só o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Paulo está dizendo, ele aproveita aquilo que Jesus fala e está dizendo, olha, presta atenção, ore sem cessar. A oração
transforma situações. A oração tira-nos de situações complicadas. Quando nós olhamos para o povo saindo do Egito, nós olhamos na frente o mar, atrás Faraó, mas a oração, a intercessão foi necessária para que o mar se abrisse e o povo passasse. Então, a oração vem atingir situações desfavoráveis a nós, abrindo pontes, fazendo ruas, transições no deserto, caminhos no deserto, caminho em lugares ermos. Então, o que faz isso? A oração. Olha o que Paulo escreve a Colossenses 4:2. Perseverai em oração. Ele está dizendo, persista, continue, não desista, não, continue, ore mais um pouco, não pare de orar. É isso que Paulo está dizendo, ele fala, continue orando. Paulo escrevendo aos Efésios 6:18, escreve assim, orando em todo tempo. Nós devemos estar ligados a Deus em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer situação que se apresente para tirar, para minar as nossas resistências, nós devemos estar orando sempre. Não devemos desistir nunca. Nós não devemos abandonar a oração de jeito nenhum. Olha o que está escrito em Romanos 12:12. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, perseverai na oração. Ele está dizendo, olha, não é momento de abaixar as armas, não é momento de abaixar os braços, não é momento de desistir, não é momento de deixar as coisas passarem, é momento de estarmos perseverando em oração. Presta atenção numa coisa, toda vez que você se propõe a orar, existe uma guerra no mundo espiritual. Por quê? Porque quando eu olho para o mundo espiritual, eu entendo que a oração é uma arma espiritual, então todas as hostes espirituais estão em conflito para que você não ore, para que você desista, para que você abandone a sua posição. Mas Deus está dizendo, continue orando, continue perseverando, continue guerreando, não abandone nunca. Quando nós olhamos o livro de Atos, que é o livro da história da igreja, da formação da igreja, tem gente que ainda fala que nós estamos escrevendo o livro de Atos, porque a igreja continua. Olha o que os nossos irmãos lá no começo da igreja estavam falando sobre oração. Atos 2:42, e perseveravam nas orações. E eles perseveravam nas orações. Eles não abandonaram o princípio da oração. Eles não relaxaram quanto ao princípio da oração. Muito pelo contrário, eles continuavam perseverando em oração. Atos 6:4 diz aí, mas nós perseveraremos na oração. Mas nós continuaremos, perseveraremos em oração. Não iremos abandonar a oração. Nós iremos persistir, nós iremos continuar na oração. E olha o que está também lá no livro de Atos 1:14. Todos estes perseverávamos unânimes em oração e súplica. Além de estar em oração, eles estavam unânimes, todos no mesmo propósito, todos unidos no mesmo sentido, todos olhando para a mesma direção. Então eu tenho que entender
que a oração, ela me leva a caminhos longe. Ela me leva a alcançar altos níveis espirituais com Deus. E com isto eu estou entrando em guerra espiritual. Eu estou combatendo nos lugares celestiais. Quando eu me predisponho a orar, eu estou entrando numa batalha espiritual. E a minha vitória virá. É certo. Olha o que Paulo escreve em 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo 2,8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Eu gosto dessa versão e ela está na Bíblia King James. Eu gosto porque ela está dizendo assim, portanto, determino. Jesus diz que é um dever. Paulo está determinando. Você percebe os termos que foram usados? Jesus dizendo é dever, e Paulo está dizendo determino. É uma determinação. E essa determinação, ela não pode ser deixada de lado. Ela não pode ser relegada. Ela não pode ser abandonada. É uma determinação para a minha vida cristã. É uma determinação para a vida daqueles que querem andar em justiça, em igualdade com todos os cristãos da terra. Então, uma determinação que os homens orem em todo lugar. Ele está dizendo, olha, não tem lugar onde eu não possa orar. Todos os lugares eu tenho que orar. Eu tenho que seguir essa determinação. Eu tenho que obedecer essa determinação. Orando em todos os lugares. Levantando mãos santas. Significa mãos que não estão sujas pelo pecado, pelo sangue, por nada. Sem ira e sem discussões. Então, a oração, ela já me coloca em algumas situações diferentes. Primeira, ela está dizendo assim, que as minhas mãos são santas. Por quê? Porque eu estou determinado a orar. Ela está dizendo que eu não tenho ira no meu coração, não tenho nada contra ninguém. E ela está dizendo, eu não tenho que entrar em discussões. Não, eu não tenho que entrar em uma discussão com ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar prestando atenção. Desculpa. Naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aquilo que Deus quer transformar o nosso eu. Então, quando eu estou determinado a orar, eu tenho que estar entrando numa batalha de mãos santas, sem ira e sem discussões. E quem vai fazer a transformação, quem vai quebrar as barreiras, quem vai alcançar os objetivos, é a minha oração e o poder de Deus através da minha oração. Então, não sou eu que vou empregar forças físicas. Não. Ela não vem através de forças físicas, ela vem através da oração. Através da minha atitude de oração. A atitude de oração vai mudar todo o cenário. Todo o cenário. Vocês entendam que a igreja, ela foi formada, como nós vimos lá em Atos 1:14, daí para frente, ela foi formada através da oração. A oração. Quando Jesus vai para o Getsemane,
ele vai orar. E ele não vence a batalha dele na cruz. Não, a cruz foi a consequência dele vencer a batalha dele na oração. Jesus vence a batalha que ele tinha espiritual na oração. A cruz é a consequência da oração. Então, quando nós olhamos para a cruz, você pensa que a cruz, é o final. Não, não, na realidade, tudo começa com oração. Tudo começa através de uma vida de oração, de mãos limpas, sem ira, sem discussões. Então, Jesus vence no Getsemane e a cruz só foi a coroação. A cruz foi o final. Mas o princípio, todas as coisas começaram na oração. Quando Jesus começa o ministério dele, o ministério de Jesus, ele é pautado, ele é marcado, ele é pontuado pela oração. Oração. Jesus passou 40 dias em jejum e oração. Depois disso ele foi tentado e ele venceu todas as tentações feitas pelo diabo. Por quê? Porque ele passou 40 dias orando e jejuando. Então, quando nós olhamos para o poder da oração, quando nós olhamos para o poder que temos dessa arma poderosíssima, nós devemos orar mais. Nós devemos utilizar muito mais o poder da oração, porque a oração realmente é o que vai dar para cada um de nós o poder destruidor das fortalezas do inimigo. E não é força humana. Não é força humana. Contrário, é o poder de Deus para destruir fortalezas. Eu queria encerrar esta mensagem, o poder da oração, lembrando para você que a oração é arma poderosíssima. Não despreze esta arma. Você quer ser vitorioso? Ore. Você quer ganhar batalhas espirituais? Ore. Você quer ganhar batalhas no mundo físico? Ore. Você quer ganhar batalhas no mundo espiritual? Ore. Em qualquer situação, ore. Ore em todo o tempo. Que Deus continue te abençoando. Foi um prazer imenso estar com vocês. Foi um prazer imenso voltarmos para estarmos conversando. E não esqueça, domingo que vem é a nossa ceia do Senhor. E nós vamos também encerrar a nossa campanha Minha Aliança de Oração. Que Deus te abençoe.